Irmão e irmã que está conosco cultuando pela nossa igreja digital, que alegria estar com você aqui de novo. Eu sou a pastora Roberta e tenho a honra de poder estar com vocês nesse tema tão relevante que é a disrupção da mediocridade. E ao meu lado tenho aqui o pastor Washington pela primeira vez comigo, gente. Eu estou muito feliz por isso. Obrigada, E eu pastor. estou muito nervoso de estar do lado da Roberta. É a primeira vez. Mas assim, eu sou o pastor Washington do Ministério de Capelania com Joel. E nós estamos na última mensagem, né, de uma série de 7. Isso, exatamente. Como a pastora Roberta falou, de muita relevância para a gente. E a gente vai passar para a Gabi, que está aqui com a gente, vai ser a nossa moderadora. Olá, bom dia, Igreja Digital, mais uma vez. Bom dia, pastor Washington, pastora Roberta. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e com você que está aqui assistindo e participando desse culto com a gente. Nós temos agora mais de 600 pontos de conexão. Tivemos ao longo da nossa mensagem e do nosso culto muitas pessoas aqui cultuando com a gente, comentando sobre a mensagem. E agora nós vamos para esse momento especial com os pastores para debater o que foi pregado. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, pastores, sobre a questão da mediocridade, que o pastor Wander hoje nos desafiou a ser como Daniel e não permitir que a nossa vida permaneça nessa falta de ambição, nessa mediocridade de quem nós somos. Mas como que a gente pode evitar tanto um desejo de autoexaltação, de querer ser o melhor, de querer mostrar nossas qualidades, quanto também de não ficar calado, de não permanecer medíocre, de não silenciar um chamado que Deus nos entregou? Como que a gente pode lidar com isso como seres humanos, pecadores que nós somos, mas salvos por Jesus? Então, quem acompanhou a série da disrupção sabe que teve o tema em que o pastor Wander tratou conosco sobre o egoísmo, o orgulho e essas questões são extremamente relevantes para que a gente possa olhar para a mediocridade da forma que a Gabi nos passou. Porque quando há essa autoexaltação, né, esse momento em que a gente se exalta demais e se coloca num posicionamento superior aos outros, mesmo que em ambiente eclesiástico e mesmo tentando se mostrar um tanto religioso, há um desfoque do nosso caráter em relação ao orgulho, em relação ao egoísmo, à prepotência. E a gente precisa trabalhar esses pontos também. Então, a disrupção, ela vai te formar um ser melhor em várias áreas da sua vida. Por isso, você precisa pegar todos esses pontos para construir o teu processo de santificação que o pastor Wander nos ensinou hoje. Pastor Washington, acrescenta alguma coisa? Sim, em relação à exaltação, né, nós somos orientados como cristãos, quanto mais alto for, maior vai ser a queda. É verdade. E de tudo que a pastora Roberta falou, assim, a gente tem de buscar de Deus sabedoria, que é algo que ele não nega, Isso. e buscar em Deus o discernimento das coisas. Perfeito. E a gente, então, ter o equilíbrio de viver uma vida que glorifique a Deus e honre a Deus. E que a gente possa viver cada vez mais humilde, porque um coração humilde agrada ao Senhor, né? Amém. É isso, Gabi? Amém, exatamente, muito obrigada. Foi difícil essa pergunta. Foi difícil. Eu acredito que é um grande desafio nas nossas vidas, né? Lidar com essas duas disrupções, tanto do egoísmo quanto da mediocridade, e se posicionar, né? Isso é algo E difícil. a gente tem vontade de falar mais, né? Tem. Mas tem de ser objetivo. Bem, a irmã Inês, sobre a questão da contaminação, né, que o pastor Wander estava pregando, que Daniel ele escolheu não se contaminar. E a irmã Inês, ela comentou: Daniel não abriu mão dos valores do povo de Deus, pelos privilégios oferecidos pelo rei da Babilônia. Precisamos hoje, cristãos com a firmeza de caráter, assim como Daniel corajoso, para dizer não. Né? E o pastor Wander, ele disse: não é uma resposta possível que a gente precisa usar. Então, assim como no tempo de Daniel,
foi oferecida essa estratégia de Satanás da contaminação através dos manjares do rei, através dessa troca de nome. Como que essa estratégia maligna se manifesta nos nossos dias e como que a gente pode ter esse discernimento para evitar e não nos contaminarmos? É muito fácil a gente ser envolvido, né, pelos valores do mundo, porque a gente não vive uma vida de convívio só com cristãos. Sim. E só com crente, como falou. E assim, a sociedade coloca pra gente, desde pequena, que a gente tem de ser aceito, que a gente tem de buscar, né, o nosso espaço. Mas o que vem à minha mente, pastora Raquel, pastora Roberta, é porque estava Raquel e Roberta hoje de manhã, é que devemos ser sal, devemos ser luz. E acima de tudo, o que eu peço a Deus em oração, sempre para mim, é que eu seja alguém que inspire a pessoa ou leve as pessoas a quererem a Deus. Sim. Através das minhas ações, né, das minhas falas, das minhas participações. Então, assim, nós devemos ter uma vida de total conexão com Cristo, uma vida de intimidade com Cristo, para a gente poder ser sal, ser luz na vida das pessoas. E segundo o que a irmã Inês disse, né, e com muita propriedade, aprender a assertividade do não difícil é muito importante para a vida de um cristão. Eu digo até como fundamental para a nossa caminhada. Exato. Porque se assim não for, a gente vai se abrir às tentações do mundo. O mundo é muito tentador e nos coloca à prova várias vezes. Como o próprio pastor Wander disse, o mal é um estrategista. Ele não vai te tentar naquilo que você não pode cair. Eu separei aqui uma frase do próprio pastor Wander, que ele diz que esse mal é estratégico e ele trabalha de forma a influenciar e contaminar dentro do seu próprio intelecto. Então, ele vai pegar pessoas que, mesmo que tenham um grau de sabedoria alta, de conhecimento, de acadêmico alto, e vai usar artifícios dentro dessas estratégias para poder fazer com que você possa ceder. Então, aprenda a dizer não, para que você não ceda a esse comparativo, essa perspectiva que o mundo te apresenta o tempo inteiro. E não ser atropelado, Sim. mas ser influenciador. Perfeito. Sim, exatamente. Muito obrigada, pastores. A gente tem aqui um comentário da irmã Adelina, de que com Cristo no barco nada pode nos abalar. Foi um mês de edificação ouvindo essas mensagens sobre a disrupção que me fez ela refletir muito. Que Deus continue abençoando o pastor e essa igreja. Eu acredito que isso seja verdade para todos nós, né? Essa série da disrupção foi muito edificante. O último ponto que o pastor Wander trouxe, inclusive, foi a disrupção da incredulidade. E ele destacou o quanto que Daniel era crente e era fiel, mesmo naquele contexto que parecia que Deus tinha abandonado o seu povo, né? Nós fizemos uma enquete aqui no nosso chat com a seguinte pergunta: você tem dificuldade de se manter fiel a Deus, mesmo em situações de caos? 64% das pessoas responderam que não, isso não me abala, graças a Deus. Mas teve 36% que disse, sim, é um pouco difícil para mim. Então, eu queria perguntar para vocês hoje, que palavra de encorajamento vocês teriam para essas pessoas que têm dificuldade de permanecer fiel, mesmo em meio ao caos? Quando o pastor Wander falou sobre essa disrupção da incredulidade, ele também falou sobre identidade. E se você conhece e reconhece a sua identidade em Cristo Jesus, fica muito mais fácil você superar os momentos de caos. Então, você precisa trabalhar esse entendimento diante do que Deus pode te dar como identidade e como propósito e mostrar para você nas Escrituras quem você é efetivamente, para que você saiba discernir, como o pastor Washington também disse, em meio a todas essas dificuldades que nós temos como incrédulo, por exemplo, não cairmos, tentados pelo mundo. Eu queria dar uma dica. Claro. Entendeu? A gente fala em vida difícil, adversidade. A minha área é capelania e enfermidade. O que eu costumo dizer é o seguinte: a gente tem de ser esperto, ou seja, sermos sábio e inteligente. O que eu dou de dica é o seguinte: naturalmente, a gente se aproxima de Deus na dor e na adversidade. Sim. Agora, a gente tem de ser muito esperto.
que tal a gente se aproximar de Deus quando está tudo muito bem, intencionalmente? Porque quando as coisas ficarem difíceis, aí é isso, você já tem a tua identidade, você já está assim com Deus, compreende quem é Deus e aí fica mais suave. É verdade. Na adversidade. Porque muita gente quer conhecer Deus, querer Deus, quando as coisas estão difíceis. Então, se você, quando está na bonança, já tem intencionalidade de buscar a Deus, uma vida de oração, estudo bíblico, de comunhão, fazer a vontade de Deus, quando vier a adversidade, você vai estar fortalecido. Sim, e até que para caminhar nisso, a gente pode perceber que alguns cristãos têm dificuldade de construir a sua paternidade com Deus e identificar a sua filiação, a sua identidade como filho amado de Deus, por construções equivocadas, por exemplo, da infância. Teve um mau relacionamento com o pai natural, Traumas, pai aqui, exatamente, teve dificuldades traumáticas na relação paternal, teve uma construção equivocada por um abandono, e aí ele vai ter uma dificuldade de se relacionar com Deus e entender a sua identidade como filho de Deus. Exatamente. E aí, pastor Washington e Gabi, para dar uma dica para o povo que também está no online com a gente tem o Celebrando a Vida para te ajudar a construir melhor a sua identidade com Cristo Jesus, que é o ministério da Igreja do Recreio, que cuida de saúde emocional, mas que também te ajuda nesse momento de maturação e de maturidade espiritual, construir melhor a sua identidade em Cristo Jesus como filho amado de Deus. E as inscrições, pastor Washington, acabam essa semana. Então, os grupos estão esgotando. E a Gabi vai colocar para você aí o link para você garantir a sua inscrição na modalidade online, se assim você desejar. E aí você vai poder dizer: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso. Exatamente, acabei de colocar aqui no chat o link para inscrição no grupo de passos. Muito obrigada por relembrar, pastora Roberta. Bem, queria agradecer aos pastores por estarem aqui conosco hoje, por esse debate, por essas palavras de edificação. Agradecer a todos os irmãos que estavam aqui. A irmã Viviane Venceslau compartilhou inúmeros versículos aqui com a gente, enquanto o pastor Wander ia citando, ela colocou aqui no chat sempre o versículo com a referência. Muito obrigada, irmã Viviane, e a todos os que estavam acompanhando. Queria pedir para o pastor Washington orar, encerrando esse nosso debate, orar pelas nossas vidas, pela nossa semana e por todos os irmãos aqui da Figital. Eu me despeço, foi um prazer estar com vocês aqui novamente e assim que você pudesse, continue conectado com tudo que a Igreja do Recreio te oferece. Lembre, assista as disrupções e aí você pode mudar a sua história. Não é mesmo, pastor Washington? Isso, e assim, dessa mensagem de tudo que foi maravilhoso, o que eu gostei é que quando os 4 foram fiéis ali, na questão da dieta, de ser diferente, Deus honrou eles. Ficaram fortes e bonitos. Somos bonitos, além de vencedores. Sim, sim. Tá bom? Então fica aí. Querido Deus, muito obrigado pela manhã de hoje, na tua presença. Como o pastor Wander falou, temos a liberdade aqui na nossa cidade, no nosso país, de nos reunirmos. Que nós possamos nos aproveitar, o Deus, desse privilégio que nós temos de buscar a tua palavra, encontrarmos em igreja para adorar a Ti. Peço ao Senhor que o Senhor opere, ó Deus, naqueles que estão acompanhando aqui. O Senhor continue trabalhando naqueles que tiveram presentes e aqueles que ainda ouvirão essas ministrações. Dê um domingo a cada um de nós, ó Deus, abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Deus abençoe.